André Barrense, como vai? Expectativa para parte da tarde aí quando inicia conteúdo, ou já está tudo tranquilo porque o evento está bem frequentado? Tranquilo não tá. Eu fico muito satisfeito da gente ter um evento, o primeiro Demo Day Minas, com um público tão valioso, mais do que a quantidade, a qualidade do público. Os frequentadores, como você falou, eles mostram a capacidade que a gente tem de atrair o interesse de pessoas ligadas ao ambiente de startups, sejam empreendedores, sejam investidores ou sejam entusiastas, como você. Agora, a parte da tarde ela vai trazer algumas novidades, vai trazer conteúdos que eu acho que são muito relevantes para pensar o desenvolvimento deste ecossistema, para muito além do que são os programas de aceleração que a gente tem hoje. Então o Seed, a Tecmol, que acabou de entrar no Startup Brasil, e o Acelera MGTI, que já vai para a segunda, enfim, a segunda qualificação como a aceleradora do Startup Brasil, e os parceiros que já fazem parte desse ecossistema, como o Sebrae. A gente está fazendo um movimento que é um movimento coletivo, com muito significado, que vai muito além do que é simplesmente um evento como o Demo Day. A gente está falando da transformação de uma cultura de empreendedorismo, né? E o Demo Day talvez seja a ponta do iceberg, que é a visível para um público entender exatamente o que é esse movimento de futuro que a gente está pensando. Bom, mas então todo esforço é direcionado para reunir quem já está mexendo com startups, ou o esforço é para conectar essa galera, esse movimento, com um mercado maior que ainda não está tão aberto para esse tipo de inovação? São as duas frentes. A ideia é que a gente consiga desenvolver um ecossistema que atraia e retenha talentos que já estão orbitando nesse ecossistema ou nesse mundo de startups e faça com que Minas se conecte com outros ecossistemas ao redor do mundo como um lugar de talento no mundo de startups. E a outra parte é justamente fazer com que esse talento se reflita em, chamemos, resultados econômicos, que aí passa pela interação com outros atores deste universo econômico, grandes empresas que talvez tenham dificuldades de inovar, academia que produz muito conhecimento, mas que ainda não consegue ter um streaming que transforma isso em inovação e em negócio, para que vejam neste grande movimento algo que é muito além do desenvolvimento de startups individualmente, mas que é um desenvolvimento de uma ideia de uma nova cultura de empreendedorismo e de negócio em Minas Gerais. Esse programa atraiu pessoas de diferentes regiões do Brasil, eu acho que até alguns estrangeiros também, né? Fala um pouco e como desenvolver essas pessoas que são de outras regiões tem a ver com desenvolver a região. Diego, desde o princípio o programa tinha como premissa nascer um programa global. Seria uma incoerência falar em programa global e agir como um programa local. Hoje eu não acredito mais nas fronteiras territoriais. Particularmente eu acho que se Minas Gerais quiser se posicionar como um território competitivo, ele tem que ir além das suas fronteiras. E essas fronteiras, os talentos não escolhem fronteiras. Os talentos eles se atraem ou são atraídos por lugares que se mostram abertos a, receber talentos. E isso foi para a gente um ponto de não retorno desde o princípio do programa, quando a gente teve que aprovar uma lei na Assembleia, quando a gente precisou convencer o governo de que isso era uma medida correta, porque a gente acredita que para o desenvolvimento futuro do ecossistema, as conexões, e aí a partir de talentos globais que venham para cá e talentos brasileiros que encontrem em Minas Gerais um berço para se desenvolverem, a gente acredita que isso é o que vai fazer com que a gente se torne um ambiente dinâmico e conectado. Então, desde o princípio, esse foi um pressuposto que a gente não abre mão e não vai abrir mão em nenhum momento do programa. Você falou que o programa ou as iniciativas todas aqui se inspiram também em algumas práticas até do Vale do Silício, mas muita gente também aponta que essa tal lei que você falou, que tornou possível o CID especificamente, é bem diferente do que a gente vem fazendo em outras regiões do Brasil. Como é essa relação aí entre benchmarking e todo mundo fazendo o mesmo benchmarking com o Vale do Silício, mas ainda assim vocês fizeram uma coisa que o resto não está fazendo. Que coisa também é essa? A gente, no princípio do programa, a gente teve um desafio, que ou a gente enfrentava o problema de frente, ou a gente tangenciava o problema.
No Brasil, a legislação atual, e a mineira não era diferente, ele não permitia que uma das principais barreiras ao empreendedorismo fosse rompida, que é o fato de você não conseguir financiar projetos de inovação, de tecnologia, sem que você tivesse um CNPJ já registrado. O que a gente fez foi o seguinte: rompermos essa barreira é um ponto importante, porque a gente acredita que hoje a ideia ela independe de uma personalidade jurídica formalizada, né? E aí quando a gente começou a enfrentar esse problema, a gente resolveu enfrentar um outro problema, que era justamente o problema de eu não poder financiar iniciativas de fora e não poder financiar de uma forma que mantivesse a alta voltagem que é o mundo de startups. O que quer dizer isso? Ao invés de eu pegar uma lei que autoriza gastos com pesquisa, que são muito diferentes de gastos que você tem para desenvolver uma startup, a gente criou uma lei própria, um arcabouço próprio, que faz com que o programa tenha uma linha, uma voltagem que respeita o que é a voltagem, a alta frequência do empreendedorismo de alto impacto e de startups. Então a gente tirou todas as amarras que de alguma forma pudessem se tornar barreiras ao longo da execução do programa e não só na partida, e que consequentemente pudessem diminuir a aceleração das startups. Foi isso que o programa fez. A lei, então, ela me permite financiar indivíduos nacionais ou estrangeiros para que desenvolvam ideias de base tecnológica em Minas Gerais. E aí, na regulamentação, eu coloco que eu posso investir na ideia, que eu posso investir no indivíduo, para que durante o programa, e aí o CID é o primeiro programa que nasce dessa lei, eu tenha uma aceleração, e não uma aceleração em terceira marcha, mas que vai uma aceleração em quinta marcha. Talvez essa seja o grande diferencial do CID. A partir disso, a gente se baseou e se inspirou em outras iniciativas de outros ecossistemas. Então, para mencionar algumas, Mass Challenge em Massachusetts, né, em Boston, o próprio Startup Chile, que é uma grande referência para todos os programas de aceleração que vieram depois dele, iniciativas no Vale do Silício, então Y Combinator, Plug and Play, e outras iniciativas que a gente considera referenciais do ponto de vista de aceleração, de método. Só que não atacar as primeiras condições seria um erro, que é o erro que eu acho que o Brasil não pode cair. A gente precisa enfrentar as barreiras regulatórias, as barreiras burocráticas que tornam a vida do empreendedor difícil. E não tentar achar incrementações marginais para fazer valer uma voltagem que não foi feita para correr na rede existente. Esse é o grande diferencial do CID. A gente ouve bastante por aí. Deixa eu mostrar, pessoal, os puffs aqui também. O clima todo cool aqui, sofá, duas cores. Muita gente fala que é difícil criar um produto, ter uma empresa. Enfim, uma startup é difícil. Acelerar várias, bem difícil. Mudar a instituição ou a lei, difícil. Então é tudo difícil, mas em pouco tempo o programa aqui vem tendo um bom reconhecimento, foi bem recebido, e pessoas experientes que têm como comparar com outros programas vêm gostando. Obviamente o pessoal está demonstrando aqui, cada um em seu stand, o seu progresso, e vai ter ainda pitches, mas isso, por mais que pareça assim, é fundamental, é só atacar os primeiros pontos primeiro, ok, mas tem mais gente tentando também fazer isso. Como para você surgiu essa causa, né? Você acabou entrando no governo com essa causa, ou você estava no governo e daí essa causa veio até você? É interessante porque eu gosto muito de uma frase que fala: a vida é para ser vivida olhando para frente e entendida olhando para trás. Eu falar que eu entrei no governo com essa causa, eu estaria sendo, seria uma meia-verdade, porque eu sou servidor público, mas mais do que um servidor público, eu me considero um empreendedor público. Eu acho que o servir público é um propósito, o empreender é a forma como fazer. E durante a minha trajetória, né, eu tive experiências com startups. Então eu tive uma startup em Londres, que era uma startup social,
chamava Go Green Guide, infelizmente não foi para frente. Mas o contato com o ambiente de startups londrino e o contato com a comunidade de startups é algo que ninguém passa ileso, né? Ninguém passa sem tirar alguma coisa de muito inspirador daquilo. E foi o meu caso. Quando eu fui convidado pelo governador a retornar ao Brasil, eu já não era mais o mesmo de quando eu fui, né? E todo esse ímpeto empreendedor que eu já tinha, ele foi potencializado e investido em uma causa que é o empreendedorismo em Minas Gerais. E mais do que Minas Gerais, eu acho que a gente está fazendo algo que tem impacto nacional, porque a gente está demonstrando que é difícil, mas é possível, né? As dificuldades, e aí todo empreendedor sabe que elas existem, tirar uma ideia do zero e transformá-la num negócio, requer talento, esforço e inspiração. Quando a gente tem a fusão desses três, a coisa se torna possível. Dentro do governo não é diferente. Por mais secular que sejam as estruturas governamentais, por mais tradicionais que as estruturas governamentais sejam, eles são formadas por pessoas que, se são talentosas, que se são esforçadas e estimuladas e se são inspiradas, elas vão entregar. Elas vão fazer coisas de muita diferença. E para mim o grande ponto do Seed, ele é o produto de uma boa ideia, mas ele é resultado de uma grande equipe, né? De uma grande equipe, e que, como toda equipe, eu sempre falo isso, e que como toda startup, ela sempre precisa de alguém que acredita na ideia. No nosso caso, foi o governador Anastasia e o governador Alberto Pinto Coelho. Ambos, eu sempre digo que eles são os investidores anjos do programa, né? E você ter bons investidores anjos, que além de recurso, aportam competências, conhecimento e visão, isso faz com que o resultado do seu produto seja muito maior do que aquele que você pensou quando você concebeu a ideia. E esse é o caso do Seed. E o Seed para o futuro, ele vai se tornar algo ainda maior, porque a gente está fazendo algo aqui cujos resultados, os esforços são concentrados, os esforços são presentes, mas as consequências e os resultados são futuros, né? Então, o resultado disso tudo aqui que você está vendo, ele vai ser sentido não só num dia como hoje, mas ele vai ser sentido durante longos anos da história de Minas Gerais e do Brasil, porque esses empreendedores não vão ficar circunscritos ao território, porque eles são talentos móveis numa economia que está surgindo, e vão fazer com que, de alguma forma, a gente faça Minas e o Brasil um lugar melhor. E eu acho que essa é a grande função de qualquer pessoa que trabalhe no governo. Eu não tenho outra definição para que seja a função de um empreendedor público que não essa. Bom, como você falou, é o resultado dessa primeira turma aí que está aqui para ser visto hoje. Alguma coisa inesperada, imprevista, ou que mais chamou a atenção, ou que precisou ser alterada ao longo do curso do programa em si? O programa em si pivotou ou ele nasceu perfeito? De forma alguma. O programa, ele é um programa by design, né? Ele é um programa que, ao longo da execução dele, a gente vai vendo quais são as amarras que surgem, as deficiências que a gente encontra, mas a gente tem muita clareza de qual que é o resultado que a gente quer. Então, a turbulência do caminho, as pivotadas mais leves ou mais duras, elas se tornam simplesmente parte desse caminho. O programa, ele nasceu com um desenho. Ao longo da primeira turma, ele sofreu modificações importantes, e aí ninguém melhor do que o empreendedor para me mostrar quais são essas modificações. O empreendedor é o meu cliente. A comunidade de startups, o San Pedro Valley é o meu cliente. Então, nada melhor do que ele para me mostrar exatamente aonde eu posso melhorar, e nada mais correto da nossa parte do que entender essas preocupações, essas demandas, internalizar o que pode ser melhorado e não ter problema nenhum de sermos resilientes e mudarmos. Eu acho que a grande marca do programa é a flexibilidade do nosso material, né? A gente consegue, com muita tranquilidade, às vezes de forma que a gente sofre também,
quando o programa não vai 100% certo. Mas a gente tem tranquilidade para absorver as mudanças e promover o que precisa ser mudado. Isso eu acho que é uma marca que está no DNA do CID. Né? Ele é um programa by design altamente resiliente, porque a gente sabe onde a gente quer chegar. Então, o processo de aceleração ele foi alterado, mecanismos de incentivo foram revistos, o espaço de coworking, que é altamente inspirador, mas ele precisava ser funcional o suficiente para receber hoje 171 empreendedores. Ele precisava ser funcional e não apenas inspirador. Então, isso foi o que os 6 meses e essa turma que está aqui nos ajudou a enxergar. O programa talvez é muito mais deles do que nosso hoje. Né? O programa ele é muito mais da primeira turma de aceleração e da segunda turma que está chegando do que aquele programa que a gente pensou há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Então o programa mudou muito e a única certeza que eu tenho é que ele vai continuar mudando. Né? E algumas das medidas ou das novidades que a gente vai anunciar hoje demonstram o ganho de maturidade que o programa teve, a compreensão apurada que hoje a gente tem dos problemas do ecossistema e, enfim, a vontade que a gente tem de ajudar a resolver. Muito obrigado pela atenção aqui, pela entrevista. Parabéns e boa sorte. Obrigado. Continue o sucesso do programa. Obrigado, foi incrível.